como eu estou fazendo o meu dia ser. E aí vem a sensação. Às vezes eu quero resultado das coisas, às vezes eu quero resultado antes de ter passado pelo processo e pelo progresso. Leve e saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, rádio ouvinte dessa terça-feira, um dia alegre. E um dia alegre também faz parte de nós mesmos. Eu posso acordar, querer estar feliz durante esse dia, mas também eu posso acordar meio oranzenta e fazer com que esse dia seja do jeito que eu o comecei. Ou quase sempre tem a ver com você mesma, rádio ouvinte, comigo mesmo. O Mauro sempre nos seus botões ali, para que a gente possa fazer um programa e ele possa chegar até você e você possa se sentir bem, nada de chiado, né? Tudo numa boa. Vamos falar um pouquinho, o corpo guarda segredos. Você está pronto para descobrir os seus segredos? Então, se o corpo guarda segredos, quanto você está disposto a entender os segredos do corpo? Quanto você está disposto a querer dar esse passo, enfrentar algumas situações para você melhorar a sua vida? Então, vida saudável vem de dentro de você, sempre falando nesse programa, vida saudável. A vida saudável vem de dentro de nós, por exemplo, lembrando daquela semana, daquele mês do câncer. Você pode estar com um problema sério de saúde e se colocar num cantinho e fazer com que a sua vida realmente fica difícil, mas você pode ter esse mesmo problema e fazer dessa situação, dessa doença, uma realidade real que está em você, mas ela não precisa te derrubar como sujeito a ponto de você querer sumir ou coisa assim. É uma realidade doída? Mas é uma realidade a ser vivida. Então precisamos cada vez mais pensar que o corpo guarda segredos e quando você está disposto a descobrir, a cuidar, a rever e a olhar para esse segredo. Quando você, rádio ouvinte, entende seu corpo, desbloqueia a sua mente e transforma a sua vida, o seu corpo começa a revelar emoções, a sua alma sente, aprende a ouvir, a viver melhor e assim consegue decifrar os seus sinais e vai deslumbrar um caminho mais saudável e mais aventuroso para você. Então, precisa sim observar esse corpo, precisa sim olhar para esse corpo. Eu outro dia estava conversando com um cliente meu, e aí uma pessoa fez bem para ela por algum tempo. Quase um ano, uma pessoa fez bem para ela. Só que porque ela fez uma única coisa errada, veja bem, ela fez quase um ano inteiro bem para essa pessoa. E aí, por um olhar dele para essa pessoa, porque na opinião dele, na visão dele, essa pessoa estava fazendo algo errado para ele, para a visão dele, ele simplesmente cortou em questão de segundos todo o cuidado que aquela outra pessoa teve durante anos. Então veja, e isso eram pessoas assim mais adolescentes. Então faz muito tempo que eu ouvi isso e que eu estou colocando hoje aqui. O quão fácil nós, por uma situação, estragamos toda uma situação de anos, e no caso dessa pessoa, um ano inteiro, essa outra pessoa está fazendo um bem danado para ela. E de repente uma situação qualquer destruiu tudo. Então precisamos começar a decifrar um pouquinho mais, precisamos começar a aprender a ver e a sentir um pouco mais. Tá, não foi bom aquele momento, aquela sensação, mas o quanto foi bom até ali. Então, não só olhar aquilo. Nós temos o costume, é normal de nós seres humanos, viver não tão saudável assim. A pessoa pode nos fazer muito bem e por uma situação mínima, nós literalmente cortamos tudo e qualquer relação. Ou seja, aquilo que a gente faz de bem e de bom, tá ali. Mas você fez uma coisinha errada, desqualificou tudo. Isso não é importante para nós seres humanos, para nós pessoas de fé, para nós pessoas que confiamos acima de tudo num ser superior, acima de tudo do nosso Criador. Eu também quero lembrar que esse programa está lá no meu YouTube, @Lourdes Maria Analista. Então você pode ver, ele está lá a partir de quinta-feira. Porque hoje é o programa, amanhã a gente melhora ele, no sentido, precisa tirar algumas coisas. E
Na quinta-feira ele sobe lá no meu YouTube e também lá no meu Instagram, @LourdesMariaMit. E olha quantas pessoas eu ouço a falar que mandaram para alguém ou que vem pro meu consultório. Ah, eu vi lá no teu Instagram, eu vi lá no teu YouTube. Então, a rádio aqui e mais uma vez fazendo 2 vezes a mesma sensação e a mesma situação para o rádio ouvinte. Isso também tem sua importância. Quando o corpo guarda segredos, como fazer para descobrir isso? E aí que vem uma situação às vezes muito desagradável e que não precisaria ser assim. Você já parou para pensar que seu corpo guarda todas as respostas que você procura na sua vida? Cada tensão, cada postura, cada forma, cada sensação, momento de tristeza, de alegria corporal. Seu corpo faz disso uma história, ou seja, a sua história, a minha história. E é uma história sobre quem você é, como pensa e como reage ao mundo. Quando você ignora esses sinais da sua história, da sua vida, da sua vivência, acaba presa a padrões que afetam, inclusive, principalmente, sua saúde. Como a tua saúde? Sim, porque estresse leva a patologia que leva a ter problemas de saúde. São emoções e até mesmo seus relacionamentos podem estar em perigo, podem estar nessa situação toda. Só por quê? Porque você realmente fica tenso, você tem as suas dificuldades, suas tristezas, suas alegrias, essa mistura toda. Às vezes você não fala com ninguém, você não se coloca para ninguém e você nem coloca isso como uma história. Por quê? Porque quando nós temos na nossa história tristezas, mas também alegrias, nós temos tensões, mas também nós temos momentos de sensibilidade, de sensações agradáveis. Se a gente colocar na balança, não tem como virar uma coisa, vai mais ou menos equilibrar. A coisa é uma vida que se vive. Dá para viver melhor e mais forte, mais avançado, no sentido da nossa alegria? Dá. Só que nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar quais são os passos que eu estou dando para que esse progresso que eu quero possa se tornar realidade nesse processo. Porque senão eu não vou dar conta disso. Eu vou ser a eterna reclamona, o eterno reclamão daquilo que, só comigo isso não acontece. Lembra das regras? Você tem, às vezes você pode ter sorte, mas a boa sorte você conquista. E aí entra essa frase, a boa sorte você conquista como? Tentando entender o processo que você precisa fazer para chegar no progresso que você quer ter, para chegar no resultado que você vai ter. Então é uma mistura e isso é o quê? Isso é vida saudável. Isso é chegar num lugar de uma capacidade, de uma potência maior. Para quê? Para que você possa se sentir menos estressado, mais alegre, menos para dentro e mais no sentido de ver as coisas. E aí eu vejo quantos casais eu atendo e eu lembro de um casal há uns anos atrás, nitidamente, o quanto eles não se entendiam de jeito nenhum, eles não se entendiam. Por quê? Porque o processo e o progresso de cada um era do jeito e cada um queria o resultado e não observava para o outro, ou olhar para o outro, ou parar para pensar o que o outro está pensando no sentido de resultado para ele, para que possam fazer uma junção dessas situações. Quando percebem como cada um funciona dentro da ferramenta, como cada um funciona, quais foram as transformações que tiveram que fazer e quais as transformações que, como aquele senhor disse, nossa, tem coisas que me transformaram tão rápido que quando eu fui olhar para trás eu já estava transformado. Então não deu tempo para sentir muita transformação. Quando ele olhou para trás, ele já tinha feito todas as transformações, todas aquelas até ali, né? Mas tinha mais transformações para serem feitas. Então isso que é importante, você olhar para esse lugar, entender esse lugar e se permitir essas transformações. Então quando ele disse assim, eu nem achei tão difícil, porque quando eu percebi já tinha muitas transformações na minha vida. E a mulher, nada muito diferente disso. Ela tinha uma dificuldade um pouco maior para chegar nesse mesmo lugar. E aí eles entenderam que ele funciona de um jeito, ela funciona de um jeito. E cuidando um pouquinho aqui, não exigindo dele o que ele tem pouco para dar, não exigindo dela o que ela tem pouco para dar, mas tem coisas que cada um tem muito
para ceder, ou para misturar, ou para viver bem, tudo começa a ficar leve e agradável. Por quê? Porque não existe a cobrança de mim daquilo que eu tenho pouco ou nada, não existe a cobrança do outro daquilo que ele quase não tem nada. E aí começa a fluir não só a vida, porque quando você permite, dá permissão na sua vida, você também começa a dar permissão no seu trabalho, você começa a dar permissão nas suas situações de vida. Então, olhar um pouquinho mais para tudo isso ao seu redor e à sua volta. Por exemplo, saber de si é saudável, é saúde para o corpo e a mente. Saber de você, rádio ouvinte, você que está me vendo ali, saber de si é saudável. Por quê? Porque se eu sei de mim algumas coisas, várias coisas ou muitas coisas, eu vou viver a minha vida conforme dentro daquilo que tudo que eu vá fazer me deixa um pouquinho mais saudável e um pouquinho mais com uma vida mais leve. Então, tem 3 situações que podem estar mudando a nossa forma de ser. Automaticamente você precisa procurar saber desse saudável. Autoconhecimento reduz estresse. Opa! Autoconhecimento reduz estresse, mas aí a gente poderia olhar, mas aquelas pessoas lá no interior, eles têm um autoconhecimento às vezes melhor e maior do que nós, mas de uma forma diferente. Todos nós temos algum autoconhecimento. Que bom que os nossos autoconhecimentos não são todos iguais, são de formas diferentes, não é verdade, Mauro? Saber ter coisas de formas diferentes. Autoconhecimento reduz estresse. Quando você entende como funciona, aprende a lidar melhor com as pressões do dia a dia, evitando sobrecarga física e emocional, e vai aprender a lidar com essas sensações daquela pressão. Melhor comunicação no relacionamento, saber sobre você te ajudar a entender como você se expressa e se conecta com outros, facilita o entendimento e valoriza a sua humanidade. E quando você valoriza a sua humanidade, automaticamente você está valorizando também a humanidade do outro. Por quê? Porque são esses reflexos, essas conexões que você consegue fazer. Maior energia e bem-estar. Seu corpo responde melhor quando você respeita a natureza dele, gerando mais equilíbrio e disposição na busca da vida leve e saudável. Decisões mais assertivas. Ao conhecer seus padrões internos, você escolhe caminhos mais alinhados com sua essência, evitando desgaste desnecessário e fazendo sobrar energia para outras situações da sua vida. Então, você não precisa mudar quem você é. Veja bem, você não precisa mudar quem você é, você precisa apenas compreender sua estrutura, suas forças e seus desafios. E quando fizer isso, sua vida vai mudar e você estará de forma mais ativa consigo mesmo e com os outros. Lembra daquele senhor? Ele achou que seria difícil fazer algumas mudanças, mas quando ele fala, daquele casal, quando ele fala, eu nem percebi, eu já havia mudado, eu nem percebi, eu já tinha feito várias mudanças, e assim a esposa também. Isso não é diferente para você. Veja se o corpo guarda segredos, você também deve olhar um pouco mais para dentro de você. Quem é você? Tem pessoas que têm muita idade já e não se conhecem, não se conhecem bem pouco. Vão muito assim nas situações que vão acontecendo na vida. Seu corpo explica, busca, tenta mandar recados a todo momento para você. Isso nos seus gestos, na sua postura, nas tensões que carrega. Você, rádio ouvinte, tem escutado o que seu corpo está querendo te dizer? Cada forma, cada expressão e até mesmo suas dores trazem mensagens sobre quem você realmente é e está precisando cuidar. Quem você realmente é e onde, o que, como, qual é a postura e aonde você precisa começar a cuidar. Olhando para isso, você pode promover a empatia, a comunicação eficaz e o respeito mútuo através de um olhar para o seu corpo, elementos essenciais para as relações saudáveis. Vamos dizer, no campo do contexto profissional, compreender melhor o perfil comportamental dos seus colegas, o seu perfil, é possível melhorar a colaboração e a produtividade em equipe. Já no seu âmbito pessoal, você ser humano sozinho,
O entendimento das diferenças individuais fortalece os laços afetivos e minimiza os conflitos que você carrega. Tudo que parece às vezes pesado pode ser leve e saudável para você. O autoconhecimento não é luxo, gente. O autoconhecimento não é luxo. É um caminho para uma vida muito mais leve e saudável. Quando você entende como funciona, sua mente se liberta, seu corpo relaxa e suas decisões se tornam mais assertivas. Olha só. Quando você está em estado estressado, conflitante, difícil, pesado, você talvez não sabe olhar nem um pouco para esse processo que você quer para a sua vida, para chegar ao progresso que você deseja e ao resultado que você almeja. Então, quando você estiver funcionando em estresse, em alteração, você não está bem e principalmente você acha que todo mundo, inclusive ao teu redor, porque você não está bem, tem que te aceitar, isso pode provocar um monte e muitas situações delicadas. Muitas vezes a pessoa não vai atrás desse. O autoconhecimento não é luxo, gente, é uma necessidade. E tem pessoas que não vão atrás. Eu às vezes pego pessoas que dizem assim, eu não preciso disso, eu não preciso de cuidado, eu não preciso nada. Só que quando menos esperam, estão atingindo outras pessoas, estão prejudicando outras pessoas, estão prejudicando seus próprios filhos, sua esposa, seu marido. Por quê? Porque colocam isso como um luxo. E na verdade, para essas pessoas, um bom carro é um bom luxo. Agora, olhar para esse carro, que nós poderíamos dizer que sou eu, que é você, esse carro que somos nós, ou esse computador que é o nosso organismo, o nosso corpo, às vezes precisa desse cuidado também, dessa reserva de amor e carinho. Então veja lá, o autoconhecimento, eu vou deixar essa frase hoje para você, que o autoconhecimento não é luxo, é um caminho para uma vida mais saudável e feliz. Quando você entende como funciona a sua mente, liberta mais a sua vida. O meu número, quer entrar em contato? 42999920018. Uma boa semana para você, Rádio 20, que tudo se concorra e concorra como você queira. Um bom dia, obrigado, Mauro, e até semana que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.